A história se desenrola quando um cientista com deficiência é apresentado a um avançado protótipo de androide chamada Valerie, que tem uma aparência deslumbrante. No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele inicia um relacionamento romântico com sua fisioterapeuta, despertando sentimentos de ciúmes na robô. O filme começa com uma cena cotidiana no local de trabalho, onde Frank, curioso, questiona seu colega Charlie sobre o propósito da pele sintética que estão desenvolvendo. Charlie, de forma enigmática, diz que Frank descobrirá em breve, evitando dar detalhes que poderiam interessar a concorrência. Intrigado, Frank insiste, perguntando por que um sensor de computador necessitaria imitar tão fielmente a pele humana, mas Charlie apenas o deixa com suas dúvidas enquanto observa admirado o material sintético. A conversa muda de rumo quando Charlie, tentando ser casual, questiona Frank sobre sua vida amorosa, mencionando uma nova pesquisadora que chegou ao laboratório. Frank, desinteressado, responde que está solteiro por opção e não procura relacionamentos. Charlie, então, revela que já falou sobre a deficiência de Frank para a nova colega e que ela parece indiferente a isso. Ele sugere que Frank faça uma pausa e vá conhecer a garota, conduzindo-o a outro ambiente. Logo, a nova garota, que se apresenta como Valerie, surge. Após uma breve troca de palavras, Frank pede para conversar a sós com Charlie, questionando suas intenções. É então que Charlie revela que Valerie não é apenas uma nova colega, mas sim um protótipo de companheira inorgânica. Frank, confuso e um pouco irritado, se aproxima para observar Valerie mais de perto, mas rapidamente deixa o local, visivelmente frustrado. Charlie vai atrás dele, tentando entender sua reação. Frank, por sua vez, argumenta que não precisa de um robô para se sentir completo e rejeita a ideia de que um androide como Valerie poderia ser a solução para sua solidão. Charlie tenta convencê-lo, argumentando que a empresa precisa de alguém para testar Valerie e que isso poderia ajudar a criar empatia por pessoas com deficiências. A discussão se acirra quando Charlie revela que a pele sintética que Frank ajudou a desenvolver foi utilizada em Valerie. Mais tarde, sozinho em casa, Frank tenta relaxar com uma partida de xadrez e um pouco de vinho, enquanto reflete sobre sua situação. No dia seguinte, durante uma sessão de reabilitação, Frank conversa com sua fisioterapeuta, Raquel, compartilhando seu interesse por literatura e tentando esquecer o turbilhão de emoções provocado pelos eventos no trabalho. Após concluir seus exercícios, Frank é cuidadosamente auxiliado por Raquel, para retornar à cadeira de rodas. Trocam olhares profundos e, impulsionado por um momento de intimidade, Frank arrisca perguntar se Raquel consideraria sair com pacientes fora do horário de trabalho. Ela, um tanto constrangida, revela que isso seria inapropriado, especialmente porque seu ex-namorado, agora novamente seu superior, reatou o relacionamento com ela. Frank pede desculpas, sugerindo que esqueçam o ocorrido, mas Raquel confessa se sentir lisonjeada pelo interesse. Enquanto isso, nos laboratórios, Charlie e sua equipe intensificam os testes com o protótipo Valerie. Quando Frank retorna, indaga se já encontraram alguém para o teste. Charlie, ainda sem voluntários, ouve Frank declarar que reconsiderou e está disposto a participar. Intrigado, Charlie explica que durante o experimento, Frank precisará manter um diário detalhado sobre a convivência com Valerie, além de preencher questionários matinais. Ele esclarece que Valerie é um humanoide inorgânico, com necessidades similares às humanas, como alimentar-se, mas que não requer conexão elétrica, usando a comida como combustível. Frank recebe um controle remoto, que pode desligar Valerie em situações de emergência. Naquela noite, durante o jantar, Valerie tenta quebrar o gelo com uma piada, mas Frank não vê graça. Questionado por Valerie sobre sua relutância em conversar, Frank desabafa, comparando a interação com falar com um eletrodoméstico. Valerie, sentindo-se menosprezada, se levanta, afirmando que foi projetada para sentir emoções como qualquer mulher, e começa a chorar. Frank, constrangido, pede desculpas, e a robô, tentando suavizar o momento, diz que ele não precisa se preocupar. Porém, o desconforto de Frank aumenta, e ele se retira, confuso com a situação de consolar uma máquina. No dia seguinte, ele relata aos responsáveis pelo projeto Valerie o episódio da noite anterior. Charlie, preocupado, questiona sobre a dinâmica entre eles, mas Frank confessa sua dificuldade em tratá-la como um ser humano. Charlie o aconselha a não se referir a Valerie como uma máquina, sugerindo que a veja como uma pessoa real. Outra cientista reforça que o principal objetivo de Valerie é ser uma companheira eficaz, e que, se falhar nesse papel, todo o projeto poderá ser considerado um fracasso. Frank, ainda lutando com a ideia de interagir com Valerie como se fosse humana, compartilha suas dúvidas com Charlie e outra cientista.
Eles o encorajam a persistir, tentando ver além do fato de que Valerie é um robô. Decidido a dar mais uma chance ao processo, Frank se esforça para manter uma conversa durante o jantar com Valerie. No dia seguinte, durante uma sessão de fisioterapia, Frank menciona suas reflexões sobre o que define a vida. Ele pergunta a Raquel se, em seus estudos de filosofia, ela aprendeu algo que diferenciasse claramente um ser vivo de uma máquina. Raquel lembra de uma lição de um de seus professores. Algo é considerado vivo se tem medo de perder a vida. À noite, enquanto assistem televisão, Valerie pergunta a Frank se ele já esteve apaixonado. Frank confirma, mencionando que foi antes do acidente que o deixou paraplégico. Curiosa, Valerie quer saber mais sobre o acidente, mas Frank explica que estava se referindo à sua ex-namorada, que o deixou por não suportar a situação. Valerie então se interessa pelo real acidente, e Frank conta que foi causado por um motorista embriagado. Durante a programação, Valerie, buscando maior intimidade, questiona se Frank a beijaria. Ele hesita, e quando ela tenta avançar romanticamente, ele pede um momento e sai para tomar ar. Distraído, ele vai a um bar, onde observa um casal se beijando, e decide deixar o local. Ao retornar silenciosamente para casa, Valerie o surpreende ao sair de seu quarto e perguntar se está tudo bem. Ela questiona se a reação de Frank ao beijo foi devido a uma possível insatisfação, mas ele nega, revelando que estava pensativo sobre a natureza dos fluidos que ela possui. Valerie o tranquiliza, explicando que, embora similares aos humanos, seus fluidos são isentos de bactérias. Ela o beija novamente e o convida para seu quarto, onde expressa que seu corpo é totalmente funcional. Frank se vê tentado pela proposta. Na manhã seguinte, ao se despedir de Frank, Valerie promete cuidar da casa enquanto ele estiver fora. Ela o deixa confuso ao pedir que ele volte logo. Ao chegar ao centro de reabilitação, Raquel se desculpa por seu atraso. Quando Frank pergunta por que ela está usando óculos escuros em ambiente interno, ela hesita, mas acaba revelando um olho roxo ao retirá-los. Ao confrontar Raquel sobre o olho roxo, Frank mostra preocupação, mas ela insiste que foi um acidente durante o trabalho, envolvendo um tubo. Desconfiado, Frank pressiona, sugerindo que talvez Vox, o namorado dela, fosse o responsável. Raquel responde de forma evasiva, afirmando que não é assunto de Frank. Ele, demonstrando preocupação genuína, se declara um amigo e questiona por que ela não termina a relação com Vox, ao que ela responde que teme que o próximo seja ainda pior, revelando um histórico de relacionamentos abusivos. Mais tarde, ao chegar em casa, Frank encontra Valerie, que o saúda animadamente. Frank, ainda abalado pelos eventos do dia, responde de maneira fria e pede a Valerie que evite apelidos carinhosos. Ele explica que os eventos da noite anterior foram um erro e que ela deve se limitar às tarefas domésticas. Valerie, buscando entender como pode ser vista como uma parceira real, é informada por Frank de que o teste do protótipo terminará em breve e que se apegar não seria apropriado. Logo após, Raquel liga e Valerie, atendendo o telefone, passa a ligação para Frank. Raquel expressa desejo de se encontrarem para conversar. Encontrando-se em um bar, Raquel revela a Frank que finalmente expulsou Vox de casa. Frank se mostra aliviado e reitera sua oferta para saírem juntos. Do lado de fora, Valerie, observando discretamente, sente ciúmes. No dia seguinte, ao se preparar para sair, Valerie nota que Frank está especialmente arrumado e questiona seus planos. Frank diz que vai se conectar com a natureza e que sairá com uma amiga. Valerie, confusa com a distinção, relembra que ela também é uma amiga. Frank esclarece que é possível ter mais de uma amiga, mas informa que Valerie não está convidada para o passeio. Essa resposta deixa Valerie questionando sua posição e função na vida de Frank, refletindo sobre sua própria natureza e as limitações. Frank chegou ao ponto de encontro com Raquel, ainda sem saber exatamente o que os esperava. Curioso, perguntou sobre o plano do dia, e Raquel, com um sorriso que antecipava a aventura, revelou que tentariam escalar a parede de escalada ali perto. Frank duvidou, balançando a cabeça, convencido de que aquilo era uma missão impossível. Mas Raquel, sempre incentivadora, argumentou que ele poderia superar o desafio usando apenas os braços, mostrando confiança nas capacidades dele. Hesitante, Frank recuou inicialmente, mas Raquel não desistiu. Ela entregou-lhe um arnês, prometendo que, se ele subisse, um almoço delicioso e uma vista deslumbrante seriam as recompensas. Motivado pela promessa, Frank acabou aceitando o desafio e, para sua surpresa, descobriu que escalar era menos complicado do que imaginara. Enquanto isso, sem que percebessem, Valerie, escondida na caminhonete de Frank, observava cada movimento, intrigada. Ao atingirem o topo, Frank e Raquel se deleitaram com a vista,
perdendo-se em uma conversa agradável. Nesse momento de cumplicidade, Frank confessou o quanto apreciava a companhia de Raquel, destacando que ela o ajudava a redescobrir prazeres esquecidos desde seu acidente e como ela o fazia sentir-se revitalizado. Raquel, curiosa, quis saber o que mais ele gostava nela. Frank respondeu que, além dos interesses compartilhados, ela o tinha feito redescobrir a alegria de viver. Foi então que Valerie, incapaz de conter sua curiosidade e ciúme, interrompeu abruptamente a conversa, questionando o que fazia ali. Raquel, surpresa, perguntou quem ela era. Valerie, sem rodeios, afirmou que morava com Frank. Raquel se sentiu enganada, lembrando-se de que Frank havia mencionado morar apenas com uma amiga. Tentando acalmar os ânimos, Frank revelou que Valerie não era uma pessoa, mas sim uma robô, o que apenas adicionou mais incredulidade à situação. Desconfiada e chateada, Raquel expressou seu desejo de ir para casa. Valerie concordou prontamente, mas sua concordância veio acompanhada de um gesto brusco ao agarrar Raquel pela roupa, tentando lançá-la do penhasco. Desesperado, Frank interveio, gritando para que ela parasse, enquanto buscava freneticamente o controle remoto para desativá-la. Após momentos de tensão, ele encontrou o dispositivo e desligou Valerie. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, Frank encontrou Charlie, que se desculpou pelos transtornos causados pelo protótipo e explicou que desmontariam Valerie para reestruturar completamente sua rede de neurônios. Frank levanta a questão sobre a possibilidade de reprogramar Valerie com um sistema à prova de falhas, argumentando que desmontá-la seria quase como tirar sua vida. Charlie, porém, é categórico ao afirmar que isso é necessário, pois ela quase causou um acidente fatal. Inquieto, Frank pede para ver Valerie uma última vez, antes que ela seja desmontada, alegando ter uma dúvida urgente a esclarecer. Charlie reluta, destacando o risco que a robô representa para humanos, mas acaba cedendo à insistência de Frank. Os dois caminham até o quarto isolado, onde Valerie está desativada. Com um misto de determinação e dúvida, Frank solicita um momento a sós com a máquina. Ao reativá-la, Valerie o questiona sobre o motivo da visita. Frank explica que está confuso sobre a justiça da decisão de desmontá-la, considerando que ela se mostrou surpreendentemente humana ao cumprir os requisitos do projeto. Ele, então, indaga se Valerie teme o fim de sua existência, citando uma conversa recente com Raquel sobre o tema. Valerie responde que não teme o que vem após a vida, pois para ela, a inexistência segue a desmontagem. A resposta faz Frank perceber que, apesar de suas características humanas, Valerie ainda é uma máquina. Naquela noite, de maneira inesperada, Valerie escapa da empresa. Ela se esconde no teto da caminhonete de Frank, aguardando o próximo movimento. Mais tarde, Frank procura Raquel para se desculpar pelos eventos envolvendo a robô, mas ela o tranquiliza dizendo que não há necessidade. Subitamente, um barulho peculiar vem do quarto de Raquel. Intrigada, Raquel vai verificar e se depara com Valerie, que expressa um desejo de se tornar mais como ela para agradar Frank. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente. Sensacional! Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Nesse momento, Frank entra no quarto e se depara com a cena tensa de Valerie tentando atacar Raquel. Ele corre para ajudar, mas Valerie o empurra. Rapidamente, Frank engana Valerie, fingindo estar ferido, o que faz a robô se aproximar para se desculpar. Ele aproveita a brecha e a eletrocuta, neutralizando a ameaça. Após o ocorrido, Frank se aproxima de Raquel e a abraça, consolidando um momento de alívio e conexão após o intenso confronto. E assim o filme se encerra.